Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, você que sempre está aí conosco, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é um espaço precioso para a gente refletir na palavra de Deus. Aqui a gente não fala de política, a gente não fala de denominação, a gente não fala nada contrário à palavra de Deus. A gente está aqui somente para refletir no texto, no contexto, uma interpretação histórico-gramatical. Temos uma linha mais reformada, mas enfim, nós somos de origem também pentecostal. E Deus é bom, Deus é tremendo, a palavra dele é poderosa e aqui a gente não quer implantar doutrinas denominacionais, a gente só quer meditar no texto da palavra de Deus e despertar em você o desejo e a paixão de mergulhar a fundo no texto e não somente ouvir o que os outros falam sobre a palavra, mas ler a palavra, refletir com senso crítico, em oração, com temor, intencionalidade de ser transformado pela poderosa palavra de Deus, tá bom? E é isso, a gente está aqui no propósito de contribuir para você aprender mais do texto da palavra de Deus. A gente tem se dedicado há décadas ao ensino e aprendizado do texto bíblico. E é isso. Vamos lá? Josué capítulo 5, parte 1, episódio de número 896, 11ª temporada. Os dois sacramentos da antiga aliança. Leia o capítulo 5, leia os outros capítulos de Josué, escute os nossos comentários que vai te ajudar a entender mais o texto sagrado, tá bom? Versículo 6 ao 11 nos fala um pouco desses dois sacramentos, que é a circuncisão e a Páscoa. Elas eram dois sacramentos da antiga aliança. O primeiro declarava a verdade de que o ingresso no povo de Deus devia ser acompanhado do abandono do mal, e o segundo representava a libertação passada da escravidão no Egito e a libertação futura de todos os perigos do deserto pela entrada em Canaã e a posse final da terra prometida. Na véspera do conflito decisivo, Deus ordena ao seu povo que faça uma renovação solene dessas duas alianças. Israel deve ser consagrada a ele novamente pela aliança da circuncisão, que simboliza a santidade pela crucificação da carne e pela festa da Páscoa, que é ao mesmo tempo símbolo das libertações passadas e futuras. Veja assim, também o cristão, ele deve se preparar para o conflito da vida espiritual. Ao se alistar sob a bandeira de seu Deus, ele deve, por assim dizer, renovar seus votos batismais, pelo que Pedro chama de resposta de uma boa consciência, consagrando-se assim a Deus na renúncia a todas as impurezas do pecado, pela circuncisão do coração, que era a profunda verdade significada pelo antigo rito carnal. Além disso, ao participar da festa pascal cristã, ele deve testemunhar toda a sua confiança no amor redentor, recebendo esse santíssimo penhor de amor e dele derivando a necessária renovação da força espiritual. O que é verdade para o cristão individual também é verdade para a igreja. Ela requer ser constantemente enchida com o Espírito de Deus e receber os penhores e selos da graça da redenção como preparação para seus conflitos espirituais. Há um aspecto notável na narrativa sagrada. Disse que por ocasião dessa primeira Páscoa celebrada além do Jordão, os israelitas comeram do trigo da terra. Josué capítulo 5, versículo 10 ao 11.
E assim nessa festa eles não só tinham uma garantia da libertação prometida, mas também uma garantia das coisas boas que viriam. Veja, eles não só tinham uma prova, uma nova garantia da promessa, mas também o início do seu cumprimento. O mesmo se aplica ao sacramento cristão. Meus queridos, embora seja uma festa essencialmente espiritual, ainda assim, ela proporciona em parte aquilo que apresenta e simboliza. A fé, ela recebe o Espírito Santo e alimenta-se do Cristo invisível na ceia do Senhor. Cristo é para a alma, como diz João 6,31, o pão vivo que desceu do céu. E assim, mesmo antes de atravessar o Jordão, a alma cristã se alimenta do trigo da terra prometida. Versículo 9 e 10 nos fala dessa consagração sacramental da vida. Pois então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Verso 10. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Veja, nós podemos com proveito nos deter na história desse capítulo. Ela contém lições que jamais morrerão e apelos que nunca envelhecerão. É um testemunho contra uma forma de mal tão comum e tão perigosa que todos os ramos da Igreja de Cristo sofrem com ela. Ela nos apresenta a questão da negligência dos sacramentos e a sabedoria de reparar essa negligência. Para destacar os pontos principais, vamos observar primeiro que nós temos essa tendência de negligenciar os sacramentos de Deus. A negligência relatada aqui, ela nos parece muito estranha, com os grandes milagres que se lembravam de ter acompanhado sua saída do Egito. Seria, em nossa opinião, impossível que tivessem esquecido ou desobedecido a seu Deus. Mas aqui, nós temos a afirmação de que toda a nação negligenciou a circuncisão sacramental e a narrativa deixa alguma incerteza quanto a se não houve também alguma irregularidade na observância da Páscoa. Não é fácil explicar essa tal negligência. Talvez o primeiro sacramento tenha sido ofuscado pela lei dada no Sinai e a preocupação com os novos ritos tenha levado à negligência dos antigos. Tanto mais que, exceto pelo preceito implícito na palavra, nenhum incircunciso comerá dele. Não houve nenhum preceito dado no Sinai a respeito desse rito. Provavelmente a negligência de um acarretou a negligência do outro. Possivelmente, algum mau humor, insatisfação com a duração de suas peregrinações no deserto intensificaram esse sentimento. Seja como for, aqui nós temos o fato de que, sob o olhar do legislador, o povo negligencia a observância de um ou ambos esses ritos. Eu não creio que estejam sob qualquer interdito, como alguns imaginaram. Não há qualquer indício de proibição para observá-los. Parece ter sido simples e pura negligência. Se achamos estranho que negligencie esses ritos, nós deveríamos achar ainda mais estranho que encontremos tantos hoje que se assemelham a eles nesse aspecto. Assim como Israel, nós temos sacramentos. Assim como eles tinham um para a confissão individual de pertencimento a Deus, nós temos o rito do batismo. Assim como eles tinham o sacramento social da Páscoa, nós temos o da ceia do Senhor. Mas por um motivo ou outro, nós vemos ambos sendo negligenciados em toda parte. Ambos destinados a serem observados por aqueles que podem fazer de forma consciente as declarações que expressam, e ambos são negligenciados. Às vezes, por descuido equívoco, o batismo é negligenciado.
Mas às vezes simplesmente por ser incômodo, ou por parecer não essencial à salvação, ou por trazer consigo o próprio para Cristo, ou por envolver responsabilidade, as pessoas negligenciam o rito do batismo, que o Salvador queria que elas observassem, e por razões muito semelhantes, o outro sacramento social é negligenciado. Ao redor de cada igreja cristã, há uma parte composta por pessoas que vivem a glória do Evangelho, mas que se esquivam dos ritos formais da aliança com Deus. Ninguém sabe quanto perdem com isso. A clareza mental, a segurança que reside em uma posição bem definida, o propósito mais elevado, a maior facilidade com que se confessa a Cristo e se evita a negação de Cristo, a comunhão mais íntima e firme com os santos de Deus, com todas as suas influências vivificantes. Tudo isso se perde pela negligência insensível de um rito abençoado. Quanto a igreja e o mundo perdem, com sua recusa em servir, pela sua influência involuntária, mas grave, em diminuir o espírito de fervor religioso. Eles nunca pensam nisso. É mais conveniente a indolência de suas naturezas ou a timidez de seus corações abster-se de todas as confissões, e assim como Israel negligenciam os sacramentos de Deus. Que os culpados de tal ação se lembrem de que os sacramentos são mandamentos, que não podem ser negligenciados sem pecado por um lado e perigo por outro. Segundo lugar, meus queridos, observem, Deus nos permite reparar nossa negligência e fazer uma aliança com Ele. É maravilhoso que nos seja permitido fazer uma aliança com Deus, que em ritos nos quais todas as promessas são feitas por Ele e não por nós, Ele se comprometa a ser nosso Deus Redentor, que em um sacramento Ele ofereça a purificação de toda culpa e em outro o pão da vida eterna. É ainda mais maravilhoso que mesmo aqueles que negligenciaram esses ritos por longos períodos, Ele ainda lhes concede a permissão para se aproximarem dEle. Veja, dele, Deus e deles os ritos, mas assim é. Eis uma ilustração dessa disposição. Ele tinha pouca esperança de obter muita honra ou satisfação de Israel. Ele seria um povo rebelde e contestador por todo o seu futuro. Contudo, aqui, ele lhes permite retomar seu relacionamento com ele, para se apegarem à sua aliança. Não é pouca misericórdia para nós que Deus ainda esteja disposto a fazer uma aliança eterna conosco, ordenada em todas as coisas e segura. Se agora nós lamentamos nossa negligência, que o desespero não a prolongue. Qualquer falsidade, a consciência que tenhamos cometido, Ele mantém a porta aberta e nos dá o que não temos o direito de esperar, a oportunidade de reparar a negligência. Ele nos impõe a obrigação de observar esses ritos da aliança, de modo que não podemos, sem sermos desobedientes, permanecer fora de um relacionamento de aliança com Ele. Pertençam à Igreja dos Redimidos. Que o nome de Deus e da cidade de Deus estejam sobre vocês, sobre nós. Quando Deus nos permitir reparar nossa negligência, nós façamos isso. E terceiro, observem, todos que iniciam um novo empreendimento devem começá-lo com Deus. Israel tem uma grande tarefa pela frente e fará bem em se apegar à força de Deus para ajudá-lo. Expostos a grande tensão, grande dificuldade, eles agem sabiamente para se aproximarem de Deus e conquistá-lo ao seu lado. E nisto, meus queridos, nós temos lições para várias classes. Primeiro para os jovens, aqueles que estão começando a vida. Quando a vida ainda está toda à sua frente, a luta contra seus inimigos ainda está por vir, una-se ao seu Deus Redentor em um solene pacto. Muitas vidas teriam sido salvas da ruína
Se isso tivesse sido feito, salve a sua. Você será poupado de muita dor, sairá ileso de todo perigo, se no início de sua jornada, antes de deixar Gilgal, fizer um pacto sacramental com seu Salvador. Um bom começo é meio caminho andado. Antes das batalhas de Jericó, houve o altar em Gilgal. Antes da conquista, houve consagração. Deus ensinou que a vitória não começa com estratégia, mas com santidade, não começa com força, mas com aliança renovada. E assim também nós, antes dos grandes enfrentamentos da vida, nós precisamos renovar nossa identidade, nossa consciência e nossa comunhão. Quem se alimenta do trigo da terra pela fé já experimenta no presente as primícias da promessa futura. Se Israel precisou renovar a aliança antes da guerra, porque nós entraríamos em nossos conflitos espirituais sem renovação diante de Deus. Se o Senhor ainda nos permite reparar a negligência e recomeçar, por que adiar aquilo que fortalece a alma? Renove seu pacto, sua aliança com Deus, antes de qualquer tarefa que você vai realizar. Põe Ele na frente. Coloca Ele na frente. Primeiro, primícia. Primeiro de tudo, Deus. Vamos orar? Tem um local aí, calmo e tranquilo? Você está sozinho, sozinha? Fecha a porta. Encosta o carro, se puder. Está no banheiro, no trabalho, presídio, no hospital. Você vai falar comigo agora. Nós juntos com Deus. E você vai sentir a presença dEle. Oh, aleluia. Tocando sua vida. Senhor Deus da aliança. Que em tua misericórdia lanças fora a vergonha do passado. Consagra novamente nosso coração. Purifica-nos de toda negligência, renove em nós uma boa consciência e alimenta-nos com o verdadeiro pão do céu. Que antes de cada batalha nós estejamos rendidos a Ti e que firmados em Teu amor redentor nós avancemos com fé, santidade e esperança, sempre colocando o Senhor na frente de todos os nossos planos, projetos, negócios, empreendimentos, família, relações, amizades. Aleluia! Glória a Jesus! Amém, amém, amém. Oh, glória a Jesus, coloque Ele na frente que vai dar tudo certo, não se preocupe, você vai vencer, no nome poderoso de Jesus. Volta no próximo episódio que tem muita coisa tremenda para a gente aprender da palavra de Deus. Um abraço, até breve, tchau, tchau.